Olá, tá começando agora mais um É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou a Maíra Donite, sou jornalista, documentarista, escritora e agora podcast. Que bom que você veio! Quando a gente começou a falar sobre esse podcast, sobre os assuntos que a gente ia abordar, eu sempre insisti que a gente falasse sobre mercado financeiro. Primeiro porque eu adoro esse assunto, me interessa muito, e também porque é um ambiente muito majoritariamente masculino, em que os investidores também são mais homens. E eu queria saber se isso já mudou, como é que a gente pode mudar isso, e escolhi duas mulheres que são do mercado financeiro, que são economistas e que são maravilhosas. Ana Carla Abrão, Morena Carvalho, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são demais, duas mulheres muito engajadas, né? Muito boas na profissão e também muito engajadas quando a gente fala sobre diversidade, sobre equidade de gênero. Muito obrigada. Imagina, prazer estar aqui com você, Maíra, com você, Morena. Tenho certeza que a conversa vai ser ótima. É importante, em vez da gente definir a pessoa, a gente deixar que as convidadas se definam. Então eu queria que vocês se definissem. O que vocês têm feito? O que vocês acham mais importante ressaltar sobre vocês? Posso começar? Claro. Bom, eu primeiro sou mãe, né? Eu sou mãe de 4 filhos meus, 2 enteados. E isso, obviamente, é a base, né, de tudo que eu sou. Fora isso, eu sou economista. Eu costumo dizer 3 vezes que eu sou graduada em economia, mestre e doutora em economia. Fiz boa parte da minha carreira no mercado financeiro, em bancos, e depois fiz um certo desvio, mas um desvio positivo. Eu fui gestora pública, fui secretária de Fazenda do Estado de Goiás, me engajei muito no debate público. Eu sempre digo que foram anos, em número de anos, eles são menos anos do que a minha carreira profissional no mercado financeiro, mas tão intensos que para mim são, né, equivalentes aqui em tempo, né, não tempo físico. E depois depois desse meu desvio, voltei para o mercado financeiro e hoje eu trabalho na B3, sou vice-presidente de novos negócios, cuido dos negócios adjacentes à Bolsa. Escreve pra caramba também, é super ativa. Dou palpite, sou engajada, né, no tema de diversidade de gênero e acho que a gente tem que fazer parte do debate e tentar contribuir. Com certeza, é muito importante que vocês liderem isso. Você também, amor. Explica então o que você faz. Bom, eu sou a Morena Carvalho, tenho 37 anos, estou no mercado financeiro há 15. Sou economista, sou graduada em economia, estava no meio do meu mestrado quando recebi a oportunidade de trabalhar no BTG e acabei deixando o meu mestrado lá fora, on hold, tá on hold até hoje, tem 15 anos. Enfim, voltei para o Brasil, fiz a faculdade de economia, a faculdade de economia junto com o mestrado, mas voltei para o Brasil, comecei no mercado financeiro, era uma coisa que me atraía muito. Eu fiz UF em Niterói, no Rio, é uma faculdade extremamente heterodoxa, gosta muito de olhar pensamento econômico, etc. Eu olhava muito para isso. Olhar desenvolvimentista também, né? Muito. E eu tinha muito mais curiosidade na parte quantitativa do mercado. Era uma coisa que... E eu não tinha visto, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou fluminense, não sou carioca. Sou de Nova Iguaçu, da uma zona periférica do Rio. Então, eu não tinha muita representatividade. Acho que hoje em dia, pra mim, acho que é um pouco disso que me norteia, né? Eu não tinha muita representatividade, eu não sabia o que era o mercado financeiro. Pra mim, pra eu ter uma vida confortável, ou eu seria médica ou eu seria advogada, que eram as únicas profissões bem-sucedidas em Nova Iguaçu. Então, eu não tinha muita representatividade. Quando eu saí de lá e fui conhecer esse mundo, eu me encantei pelo mercado financeiro, principalmente porque eu sou uma pessoa muito agitada, sou ligada no 220, 440, enfim, whatever. Você gosta dessa tensão do mercado? Eu adoro. É a parte que eu mais gosto. Eu sou muito mais feliz quando eu tô muito, muito, muito ferrada de coisas pra fazer. E, enfim. Tem que começar a estudar isso. A terapia, assim, terapia, meditação, psiquiatra, tudo. Estamos todas. E, enfim, e aí acabei no mercado financeiro me encontrando. E hoje em dia eu vejo que faz muito parte de mim, assim, olhar para esse mercado e entender qual é o meu papel,
dentro dessa grande organização. Hoje em dia, sou sócia do BTG Pactual, responsável por toda a área de risco, controle e governança da área de fundos de investimentos. Então, faço isso há 15 anos, desde que eu entrei no banco. Enfim, sou uma apaixonada pelo mercado. E tenho feito essa caminhada de diversidade e inclusão recentemente. A gente vai falar mais sobre isso. Quero saber de você, Ana Carla. Por que mercado financeiro? Você tem, diferentemente da Morena, um histórico familiar, né? Bom, a escolha por fazer economia já está vinculada a isso. Meu pai tinha um banco pequeno, mas que inclusive quebrou na crise bancária do pós-real. Mas eu era ali a pessoa mais próxima. Eu tenho 2 irmãos e eles nunca se interessaram pelo banco, mas eu tinha um interesse genuíno ali pela atividade bancária. Fui meio criada no chão de fábrica, né, de uma agência bancária. E achava que a economia era a formação mais próxima para entrar no mercado financeiro. E não porque eu conhecesse, eu soubesse o que era economia, mas eu via que sempre os cursos de economia, eles eram marcados ali por moedas, notas de dinheiro. Eu falava, bom, deve ser isso que eu preciso estudar para poder trabalhar no banco. E foi por isso que eu fiz a carreira de economista e comecei a minha vida muito cedo, justamente numa agência bancária. É interessante que você fala, né, que você tinha 2 irmãos homens, mas você que se interessou. Paralelamente a isso, a gente tem o mercado financeiro, que é um super universo masculino. Exatamente. Você, como é que era no início? Isso, assim, estar num lugar... Porque hoje, a gente sabe que hoje ainda mas antigamente... Mas naquela época como é que foi muito isso? Mais, inclusive, assim, a primeira barreira que eu tive que romper foi dentro de casa, porque para o meu pai não era uma escolha natural, porque eu. E inclusive, assim, mesmo para estudar, depois fazer mestrado, sempre para ele era uma boa escolha para eu evitar esse momento de postergar, trabalhar num banco, no mercado financeiro, que para ele era uma coisa estranha, a única filha. Depois eu tenho uma outra irmã que veio, né, do segundo casamento do meu pai. Mas eu era a única mulher ali, a única que se interessava pelo negócio da família. E confesso que eu acho que ele fez de todas as formas ali. Inclusive eu comecei trabalhando numa agência em Madureira. Adoro. Porque eu morava na Zona Sul e eu digo que foi tudo, né, foi caso pensado dele. Eu acho que ele falou, tentando te tirar. Deixa eu criar todas as dificuldades aqui para ver aí que você gostou, né? Aí que se interessou mesmo, né? Aí é que o desafio vai ficando, né, mais instigante. E eu já era casada, recém-casada, eu acho que, né, na cabeça dele era, mas por que você quer trabalhar? Você acabou de se casar, vai cuidar do seu marido, vai cuidar da sua casa. E para mim era justamente o contrário, eu queria me realizar profissionalmente, eu queria fazer carreira. E como fazia para ser respeitada nesse ambiente? Maíra, eu acho que tem muito de você ir criando conexões. É claro que assim, você é mulher, filha do dono, que é um agravante, né, no processo ali, né, de integração e de você se colocar e as pessoas te respeitarem. Mas eu acho que, acima de tudo, tem um misto ali de se conectar com as pessoas, entender que você não sabe, que você está ali para aprender também, né? E criando, né, o seu espaço, e criando, se colocando. É uma coisa que, para mim, olhando para trás, foi muito natural. Talvez pela minha vontade, né? Era tão genuíno, as pessoas percebiam que eu estava ali, porque eu queria aprender, queria contribuir, queria fazer. Se interessava. Que as pessoas, naturalmente, elas abrem espaço para você, elas te apoiam, porque nunca foi uma coisa que me foi imposta ou que eu me impunha. Sim. Era muito mais no sentido de eu quero aprender, eu quero contribuir, eu quero crescer. Isso aqui, para mim, é uma realização, não é por outro motivo que eu tô aqui. Mas já você, história completamente diferente. Imagina você chegando 15 anos num BTG, né? Você olhava e falava assim, sou um peixe fora d'água, porque você fala, adoro desafios. Isso te moveu? Olha, assim, não só me moveu, como eu acho que me move todo dia, assim. Acho que uma das coisas que eu até brinco falando lá com o meu time é que quando eu entrei no banco, eu vinha de uma realidade muito diferente. Obviamente, ao longo da minha vida, eu sabia que para eu ser bem-sucedida, eu não tinha nenhum tipo de acesso diferenciado, então eu tinha que ir pelo meu esforço. E aí eu vi o estudo como uma ferramenta de alavancagem para mim.
Então eu fui estudando, né, o máximo possível para tentar me diferenciar sempre. Então eu botei na minha cabeça que eu ia passar numa faculdade federal, porque era meio que um carinho, Um selo de qualidade. selo de qualidade. E falei, cara, preciso passar, etc, etc. E aí entrei na faculdade, mas era uma universidade federal, né? Não era uma PUC Rio, não era assim, um IBMEC, né? E muitas das pessoas lá se interessavam menos pelo mercado financeiro. Muito né? menos, eram pessoas que estavam muito conectadas ao mundo acadêmico, principalmente lá na UF, né, que era uma faculdade muito heterodoxa. E eu fui me enfiando, né, eu ia, na época das optativas, eu ia pro departamento de engenharia, para administração, para contabilidade, porque eu sabia que, falava assim, gente, a UF vai botar 90 mil economistas no mercado por ano. Tem o FRJ, tem a PUC, enfim, tem um monte de outras universidades que vão botar mais 100, mais 200, mais 300. Por que raios vão me contratar ao invés dos outros 300? Isso é boa, pô! E aí eu falava assim, por que as pessoas vão me contratar? Eu preciso ter um diferencial. Então eu sempre busquei fazer alguma coisa diferente com isso. Diferente do que eu via a galera fazendo. Então eu tinha meta de nota. Quem falou isso pra mim? Eu tinha meta de nota. Minha mãe nunca falou isso pra mim. Eu sempre botei uma meta de nota. E isso foi me ajudando ao longo do tempo a me diferenciar como um todo no processo universitário. E no meio da universidade eu tomei uma decisão que eu resolvi parar de trancar a universidade para fazer o intercâmbio, que era o meu sonho. Falei pra minha mãe, eu preciso fazer o intercâmbio. Ela riu na minha cara 3 vezes, porque enfim, não tinha dinheiro nem pra fazer nada. E eu falei, não, achei o intercâmbio, que eu vou morar nos Estados Unidos como babá, vou estudar durante 1 ano, vou morar com uma família americana, vou aprender inglês direito. E ela, cara, que louca essa menina. E fui. Mas deixou. Mas deixou. Fui, mas assim, sempre, então, eu tava sempre correndo atrás, mas em ambientes que não eram privilegiados, vamos dizer assim. Eu tava numa universidade federal, eu tava no meu intercâmbio, eu era babá de criança, eu morava na casa da família, mas eu era babá de criança. Muito esforço, né? Era sempre muito, assim, em posições não tão privilegiadas. E quando eu entrei no BTG, depois Como é que você dessa entrou? trajetória, Processo seletivo? entrei num processo seletivo. No último período da faculdade, eu consegui uma bolsa na Alemanha para fazer um programa de mestrado lá, que era no finalzinho, assim, mais ou menos. Quando eu tava lá na Alemanha, eu tive que voltar para resolver a parte burocrática do final da graduação. Apresentar o TCC para voltar para a Alemanha para fazer, terminar a dissertação. Aí tava sem nada pra fazer, resolveu fazer um processinho seletivo. No caso, eu precisava de dinheiro. Então, foi pragmatismo mesmo. Não, no caso, eu tava pagar a conta, né? Eu dividi apartamento com uma amiga, eu tinha que pagar o aluguel. E aí eu falei assim, não posso ficar sem trabalhar. Então, comecei a olhar já mercado financeiro, porque eu queria já fazer isso. E aí, entrei no BTG, fiz 2 dias, eu fiz 15 entrevistas. E 2 dias depois eu já estava trabalhando. E quando eu entrei no banco, eu falei assim, cara, isso aqui é uma avenida de oportunidade. Só as pessoas muito privilegiadas têm um pouco de acesso, acaba sendo um pouco disso, né? Sim, muita indicação, né? Muita indicação, e eu fui meio que um amigo do meu estágio antigo, falou, tem uma vaga, antigamente eu entrei na época do UBS Pactual. Então, fiz o processo seletivo e entrei, assim, as pessoas no almoço, minhas férias em Snowmass, eu não sabia nem onde era. Eu falava assim, você nunca foi em Rio das Ostras, 25 pessoas no banheiro. Isso aí que é divertido, Snowmass, eu não sei como é que é. Mas, enfim, foi esse lugar e eu fui conhecendo, a partir do meu ponto de vista, vendo as possibilidades que eram abertas dentro daquele ambiente e fui explorando todas elas todas também. as oportunidades. E ser diferente foi um diferencial, no fim das contas, né? Foi porque, normalmente, quando você tá numa roda de conversa, a pessoa fala que foi pra Snowmass nas férias e a outra fala que foi pra Rio das Ostras, você se sente, a pessoa que foi pra Rio das Ostras se sente um pouco mais humilhada, se sente um pouco mais diminuída. E eu sempre fui muito imbativa, do tipo assim, cara, você tá sentado do meu lado, você vai pra Snowmass, você vai pra Rio das Ostras, assim, você tá sentado do meu lado, a gente tá sentado igual aqui, amigo. Assim, sinto muito por você, mas a gente tá brigando igual. Então, assim, acho que isso também foi dando força pra mim pra ir conquistando cada vez mais e ir chegando mais longe. Sim. Agora, o grande desafio que a gente estava conversando antes, você sente muita necessidade de explicar também o que a B3 faz, porque as pessoas também muitas vezes desconhecem a enorme possibilidade, né? A enorme gama de possibilidades que é a B3. Então vamos lá, desafio.
O que a B3 faz? Essa vai ser a pergunta mais difícil de responder aqui do videocast, mas vamos lá. A B3 é uma infraestrutura de mercado. O que significa isso? Que várias transações que acontecem entre empresas e investidores, entre poupadores e tomadores de crédito, elas transitam nessa infraestrutura. Então a B3 hoje é a instituição que está por baixo, por trás, ou viabiliza todas essas transações entre diversos agentes do mercado financeiro. Então, por exemplo, se você compra um CDB de um banco, CDB lá do BTG, vamos fazer propaganda aqui. Isso é cúmplice. Se você investe, né, no CDB do BTG, esse CDB vai ser registrado na infraestrutura da B3. Isso garante que esse CDB, que esse título existe, que ele vai ser, que ele está atribuído a você e que no momento da liquidação você vai receber o seu dinheiro de volta, é claro, se nada, né, acontecer de errado no meio do caminho. Mas, até porque a gente falou do banco do meu pai que quebrou, mas não é esse o caso aqui de jeito nenhum. A gente está falando do funcionamento normal do sistema financeiro em que a B3 tem essa posição. Só que não só um CDB de um banco, mas o Tesouro Direto, quando você aplica lá. Várias outras transações. Quando você compra ações. E eu cuido de uma parte que pouca gente sabe que a B3 faz, que são outros negócios, que a gente chama de novos negócios. Por exemplo, produtos de dados. Se alguém vai tomar um crédito para comprar um veículo, um financiamento de veículos, vai numa concessionária, tem ali um produto de dados da B3 que vai ajudar a acessar e avaliar o risco da pessoa que vai fazer esse financiamento de carro. Se você vai, deixa eu ver aqui um outro exemplo, comprar um seguro, adquirir um seguro do seu veículo ou um seguro saúde, existe um produto da B3 por trás também que avalia o risco desse seguro, que avalia a precificação, que ajuda na precificação desse seguro. Então a B3 está em várias das atividades do dia a dia, corriqueiras das pessoas, e que a gente não sabe, porque ela é como se fosse um encanamento, ela viabiliza que isso tudo funcione, e sem contar, claro, né, compra e venda de ações. Então, todo esse mercado funciona graças a uma infraestrutura que está por trás e viabiliza que as coisas ocorram sem a gente nem perceber muito no dia a dia que elas ocorrem. Nota 10 em poder de síntese, ainda fez uma propaganda. Não, mas o poder de síntese foi ótimo. Eu sempre gostei de ler o que você escreve e me chamou muita atenção quando você começou a bater na tecla da diversidade, né? E aí você escreveu um artigo falando sobre o Idversa também. Vou pedir para você fazer mais uma explicação, que é isso, como esse olhar para a diversidade, por que vocês estão fazendo isso, né, tendo esse olhar para a diversidade e como que a gente realmente mensura? Eu acho que aqui tem várias coisas, Maíra, porque inclusive até mesmo a minha experiência, porque que eu me coloquei, né, nesse lugar mais ativo, né, da defesa de representatividade de gênero, porque eu até parei minha história ali, né, quando o banco do meu pai quebrou, mas depois disso, né, e depois pela minha passagem no setor público, mas a verdade é que, assim, entre idas e vindas de mercado financeiro, eu sempre estive como morena, né, num ambiente muito masculino. E uma das vantagens, né, poucas, de estar mais velha, é que quando você olha para trás, você percebe que você sofre uma série de preconceitos que você naturaliza. Isso. Hoje a gente, felizmente... Fica uma rebordosa depois que você se dá conta de certas situações que você passou. Que você passou e que você não fez nada. Como assim? Na verdade, que você nem percebeu. É pior ainda. Então, assim... Isso acho que é comum a todas as mulheres, né? Sim. Que começam a perceber, na verdade. Porque tem gente que nunca percebe. Mas você fica com vontade de voltar, né? No tempo. Você fala assim, cara, eu vou voltar. Ai, se eu sou... Nossa, se eu tivesse percebido, eu tinha... Mas talvez teria sido até paralisante, né? A gente às vezes também faz sem perceber para não paralisar. Não, infelizmente as coisas estão mudando. Acho que hoje, né, todo esse debate, e eu vou chegar, né, no Idversa e na posição da B3 como grande fomentadora dessa agenda de diversidade para o mercado. Mas assim, eu acho que o grande ponto era esse, assim, você naturalizava. Eu diria que na minha geração, com certeza o fato de naturalizar
também fez parte do processo de eu crescer profissionalmente. Talvez se eu não tivesse naturalizado na minha época, eu não teria crescido na minha, né, na minha trajetória, né, não teria chegado onde eu cheguei. Mas felizmente isso mudou. E eu acho que mudou. Primeiro que a gente se posiciona e também que existe cada vez mais, até pelas gerações que vieram, uma pressão no sentido, isso aqui é injusto, não é que é só errado, é injusto. Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido. E tem uma pressão de fora também, né? Isso, e é aí que eu acho que entra, né, a posição da B3 com o Idversa, com o anexo ISG, que são posições de uma infraestrutura de mercado, que inclusive regula a governança desse mercado de empresas, né, esse mercado financeiro. E eu acho que no momento em que a B3 se posiciona e diz, a gente vai medir quão diversas essas empresas são e vamos publicar isso, e como é que elas desempenham. Porque a gente sabe hoje que existem estudos que mostram que mais diversidade significa mais crescimento, mais produtividade, mais retorno financeiro. Então, à medida em que a B3 se propõe a lançar um índice que olha para essas empresas que valorizam a diversidade, mostram como é que elas estão performando do ponto de vista financeiro, você está mostrando e está provando e está fomentando essa diversidade. Sim. A mesma coisa o anexo ISG, que coloca lá que as empresas vão ter que ter metas de diversidade, de representatividade, né, de minorias, e isso também fomenta. Eu acho que o importante é isso, é que cada vez mais deixa de ser natural você não ter representatividade, você não ter diversidade. Mas já surgiu algum efeito desde que vocês lançaram? A gente começa a ver mais preocupação com o tema. Assim, do ponto de vista de mensuração, é muito recente, né? Você não consegue fazer de forma robusta isso. Mas só o fato das empresas estarem preocupadas, sim, e o fato de que as coisas vão se juntando, vão se reforçando. Então tem o Idversa, tem o anexo ISG, tem agora a lei de equidade salarial, que, por mais que tenha milhões de problemas do ponto de vista de mensuração, é mais um fator ali que faz com que as empresas parem e pensem. Essas incomoda, né? Começa a incomodar. E aí você começa a ver resultados. Eu acho que isso que é importante. Além do que eu acho super importante, que é uma geração muito mais engajada. É uma geração que, se um evento como que os centenas de eventos que eu vivi de preconceito acontecerem hoje, pode ser que uma paralise, mas se tiver uma do lado, e felizmente hoje é mais fácil você ver duas mulheres na sala e não uma só, a outra vai se posicionar. Sim. Ou um homem vai se posicionar. Falando em diversidade, eu tenho uma história com a Morena que eu adoro. Acho que os astros confabularam pra gente se conhecer. Um dia eu tava voltando de São Paulo, eu tinha pedido demissão, comecei a trabalhar muito em São Paulo, eu moro no Rio, e aí eu sentei no avião, tava tarde, sentei do lado de um cara, assim, mais ou menos da minha idade, a gente começou a conversar, e ele falou que ele trabalhava no BTG, eu falei, poxa, que legal, tô acompanhando os movimentos do mercado financeiro, em prol da diversidade. Aí eu contei que eu era casado com uma mulher e tal, e ele me contou, olha, tem uma sócia lá que eu lembro do dia que ela levou a mulher dela numa festa e que todo mundo comentou. Eu não sei se você tem a noção, né, que isso que teve um impacto entre as pessoas de lá, que você foi assim, precursora, pioneira, corajosa. Mas eu falei, gente, eu quero conhecer essa menina. Vou atrás dela. Como é que é o nome dela? E anotei. E aí, quando eu fui procurar ela na rede social, ela me seguia. Ela já me acompanhava na rede social. Eu falei, gente, isso é um match perfeito. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, amor. Assim, você, em determinado momento, nossa, você já se sentiu um peixe fora d'água por ter outra origem, por ser mulher e, além de tudo, ser casada com outra mulher. Quando é que foi que você falou assim, é hoje? Olha, na verdade eu entrei no banco me identificando como uma mulher hétero. Porque, enfim, era na época, era quem eu namorava. Um cara, e enfim, todo mundo conhecia ele. Na época, no banco, existia uma festa de final de ano que você poderia levar acompanhantes. Hoje em dia não tem mais isso, mas lá atrás tinha. Então eu sempre cadastrava, né, o meu ex-namorado, o Rafael, colocava ele lá e levava ele na festa de final de ano.
Depois de mais ou menos uns 2 anos e meio que eu tava no banco, a gente terminou. Foi um relacionamento muito importante pra mim, mas enfim, encerrou, a gente terminou. E aí eu me apaixonei por uma das minhas melhores amigas na época, e a gente começou a se relacionar. Mas ela não era do banco? Não era do banco. Claro. Ela era de fora. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Porque, enfim, novamente, representatividade é tudo. E não Mas conhecia ninguém. difícil, né? O ambiente ali já não ajudaria. Né? E eu não conhecia ninguém. Porque assim, quando eu entrei no banco, a minha primeira chefe da nossa área era a única mulher sócia do banco, a Mariana Cardoso, maravilhosa. Uma das mulheres que mais me inspira, assim, na vida. Ela é Chief Compliance Officer do Banco Global. E ela é uma mulher, assim, muito incrível. E ela era chefe da área de Fund Services. E eu, talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu fiquei no banco. Porque eu olhava pra ela e falava assim, cara, se ela pode, dá. Pelo menos uma. Tem, é a única, mas dá. Você vê como é que é tão importante a representatividade em tantos Exatamente. âmbitos, né? E aí, no meu caso, na época que eu comecei a me identificar como uma mulher lésbica, eu falei, putz, eu sou lésbica. Vou ter que sair do armário. Não tinha ninguém. Eu falei, Vou ter que contar pras pessoas agora. Que elas existem, as lésbicas existem, onde vivem. E aí chegou na festa de final de ano e ainda não tava segura de levá-la na festa. Então no primeiro ano, porque a gente ficou junto mais ou menos ali em agosto, no final do ano, falei assim, cara, eu não vou levar isso, eu não vou sozinha na festa. Também pra me empoderar, porque a gente precisa desse tempo também. A gente precisa respeitar o nosso tempo. E aí no ano seguinte eu falei, não, esse ano eu vou. E aí comecei a falar, tô namorando. Tô namorando. Quem é? A Camila. Que loucura, parabéns! Porque ela já era sua amiga. Porque ela já era minha amiga, todo mundo já meio que já conhecia ela e tal. E as pessoas falavam, sua amiga e tal. Camila e tal. E aí, a gente, no final do ano, eu botei o nome dela na festa. E aí tem uma história muito interessante que eu fui muito armada pra registrá-la, né? A gente recebia o e-mail pra registrar a nossa acompanhante na festa. E aí eu falei assim, olha, ninguém vai me pedir de registrar a minha namorada na festa, com a faca no dente. Cheguei lá pra funcionária do banco. Olha, vim registrar. Aí ela, sim, senhora, pode me falar o nome do seu acompanhante? Aí eu falei assim, meu acompanhante não, minha acompanhante, a Camila, minha namorada. Aí ela, senhora, na verdade eu só preciso do CPF. Ela tem um CPF? Mas ela já partiu do seu acompanhante. E aí eu fiquei assim, não, sim, ela tem o CPF. Ela falou assim, eu só preciso, desculpa. Ela! Mas eu sempre falo isso, até teve uma matéria comigo outro dia no Universo, que é isso, eu falo, saio do armário 24 horas, porque sempre esperam que seja um homem. E aí quando eu tenho uma filha também, né? E o pai, né? Sim, total, gente, total. É importante a gente falar sobre isso, esse seu movimento, você é tão corajosa. E aí eu acho que você também usou isso para fazer a diferença dentro do banco, né? Sim. Você encabeça muitas das iniciativas de diversidade ao longo do tempo. Acho que a gente que está em empresas que fica muito tempo, a gente percebe que as empresas estão se movimentando e estão mudando. Sim. E você encabeça isso. Me diz um pouquinho, então, como é que Pois foi? e aí assim, como eu precisava, né, fazer meio que um pouco desse statement, vamos dizer assim, no banco. E aí, fui na festa, levei ela, E aí, ao longo do tempo, isso foi normalizando pra mim, né? Você foi ficando mais confortável. Acostumado, tal, etc. Mas ainda não tinha batido muito esse negócio. E aí, enfim, 2017, 2018, mais ou menos ali, foi quando eu comecei a te seguir. Porque era uma época que eu e minha ex-esposa, né? Ela é minha ex-esposa atualmente, hoje em dia eu tô casada novamente com a Júlia, te amo, amor. E assim, na época eu estava começando a olhar essa questão da gravidez e você era uma das únicas pessoas do Brasil 2018. que fazia isso. Assim, eu acompanhava, né, os perfis gringos, acompanhei vocês, você e a Inês, enfim, mas acabou que eu adiei, né? Esse plano. Botei esse plano, cancelei. E aí, em mais ou menos 2019, a gente começou, eu conhecia bastante representantes de grupos minorizados lá dentro do banco, e a gente começou a meio que combinar pelo comunicador interno de se encontrar uma vez por semana para falar sobre isso. Ai, que bom. Nossa, fiquei toda arrepiada, porque realmente é onde tudo era mato mesmo, né? Então assim, foi um movimento orgânico. A gente mesmo começou a se encontrar, conheci o Jean,
que era um cara preto, que trabalhava no digital e era super atuante na pauta. Conheci a Ana Godoy, que era super atuante na equidade de gênero, né? Uma das heads da nossa corretora, um ambiente super masculinizado. Eu na área de gestão, né? Administração e gestão de recursos, de fundos. E aí a gente começou a se encontrar e fazer uma reunião por semana. Até que a gente falou, vamos montar esse negócio. A Carolina Cury, que também é uma das minhas melhores amigas, a Cacu, ela voltou. O banco tem um programa que eles fazem uma semana em Harvard para fazer planejamento estratégico executivo. Foi a primeira vez que o time de Harvard colocou um case de diversidade e inclusão na pauta para ser discutido com os sócios. E aí a Cacu voltou e ela tava grávida de 6 meses, maior barrigão, e voltou falando assim, cara, a gente precisa fazer isso. E a gente começou a se encontrar, montamos um planejamento, uma governança, uma estrutura de então comitê. Então foi uma iniciativa interna mesmo, dos colaboradores. Ninguém mandou a gente fazer isso, a gente montou. A gente fez o BTG Women, o BTG Pride, o BTG PCD e o BTG Blacks. A gente montou essa estrutura, fez um benchmarking de como que o mercado estava fazendo. Fizemos 2 líderes em cada frente. Eu sou a atual co-líder da frente Pride. E a gente montou um comitê e apresentamos em janeiro de 2020 pro Roberto Salluti, o CEO. E ele falou, gente, vocês querem fazer? E assim, acho que isso é uma coisa muito bacana do banco também. Assim, a gente faz muita coisa bottom-up. Assim, se a gente tem uma ideia e a gente quer fazer, a gente monta e a gente tem essa liberdade. Então a gente falou, mostrou pra ele e falou, cara, vocês querem fazer? Toque o barco. Isso é importante, né, Ana? E fora que assim, de novo, né, quando a gente olha, eu sempre que falo, eu faço mentoria com meninas e falo, né, pra meninas e eu digo, né, não... Primeiro, não dá pra aceitar o preconceito, mas pensa que a gente tá evoluindo. E quando eu te ouço, Morena, assim, eu fiz parte de uma geração que a primeira vez que eu fiz um grupo de mulheres, que participei de um grupo de mulheres, eu lembro até hoje, eram 6 mulheres e a gente se reunia escondido. Porque... Quanto é isso, mais ou menos? Se eu falar, vai ficar claro onde quero. Então, Mas tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Mas para ver como o mercado financeiro essa era uma pauta que não existia. E hoje é uma realidade, né? Ela não só não existia, como ela era algo que podia criar empecilhos e barreiras para você subir na sua carreira. Sim. Porque era pauta de menininha, né? As menininhas estão se reunindo, é isso. Então, eu acho que a gente gente evoluiu. E movimentos como esse que a Morena, né, lidera e a forma como, né, foi colocado dentro do banco e que hoje, eu durante muito tempo eu liderei a Oliver Wyman, que é uma consultoria de estratégia aqui no Brasil, mas é uma empresa americana, europeia. Lá tem os grupos de representatividade. E foi a primeira vez que quando eu cheguei lá, eu cheguei em 2017, para mim foi muito surpreendente, porque eu falei, isso já existe e funciona, e as pessoas se sentem empoderadas, elas se sentem representadas, elas sentem que elas têm um espaço seguro para poder ser o que elas são. E a força de cada um de nós vem do que a gente do que a gente acredita, como a gente vive, os nossos valores. Então, isso é muito legal de ver, que a gente evoluiu. Tem um espaço gigante ainda, tem uma estrada não enorme. Pode parar, né? Não pode parar, e por isso que é importante ali... Pessoas como vocês para liderar esse a gente está chamando a atenção. Mas, assim, o que me dá muita assim, esperança e me deixa muito positiva é que eu não tenho dúvida que a minha vida foi menos difícil do que minha mãe, que minha mãe foi uma mulher política em Goiás que quebrou várias barreiras, imagina a dificuldade dela, mas a vida da minha filha vai ser menos difícil do que a minha, como mulher e como, né, uma pessoa que vai ter oportunidades de uma forma mais justa do que todas nós tivemos. Então a gente está evoluindo e precisa acumular iniciativas como essas para a gente garantir que a gente acelere esse processo. Não dá para esperar gerações para isso acontecer. Ter rede é importante, né? A gente segurar umas às outras é importante, a gente criar espaços de discussão também, né? Sim, é sempre importante. Não, com certeza. Você entender também como que funcionam outras empresas, né? Por exemplo, a minha esposa trabalhou durante muitos anos na McKinsey, né? Ela era consultora da McKinsey. E eu peguei várias dicas com ela de programas e pontos que poderiam ser utilizados, eu poderia sugerir no âmbito do nosso comitê. Então, quando a gente fala,
planejava alguma iniciativa no nosso comitê, eu trazia pouco vocês disso muito cruz. para usar um pouco Eu, a como rede. liderança na Globo também, eu fui liderança do grupo de afinidade LGBT e a gente fazia muita troca, isso era muito bom. A gente tá terminando, eu preciso liberar a Ana Carla, vou colocar aqui. Vai registrar, né? Que eu tenho que parar, ai meu Deus. Tá muito bom. Eu queria só, são perguntinhas rápidas. Eu estava lendo algumas pesquisas sobre o aumento do número de mulheres investidoras. A mulher investidora, ela é diferente do homem investidor, certo? Sim. Me fala, então, perfil diferente? Completamente diferente. Isso tem também pesquisas. O próprio B3 faz uma avaliação e faz uma mensuração do perfil em que as mulheres, né, tendem a investir mais diferentemente de homens. As mulheres são mais avessas ao risco nas suas opções, não é que elas são, porque elas não na podem, natureza. né? Pois é, exatamente. Vamos fazer aqui, né? Abrir esse parênteses aqui. Elas se comportam de forma mais avessa ao risco. Perfeito. E quando a gente olha do ponto de vista, aí eu vou desdobrar em outros estudos, do ponto de vista cultural, isso reflete não porque elas são mais avessas ao risco, porque elas nasceram mais avessas ao risco, mas culturalmente elas tiveram menos treinamento para os instrumentos de investimento e, portanto, elas vão migrar para aquilo que é mais seguro. Elas normalmente, não só treinamento, mas exposição, porque tem uma quantidade grande de mulheres investidoras que ou herdou ou depois de mais, né, com mais idade conseguiu angariar mais recursos e não teve exposição a outros instrumentos ao longo da sua vida, ao contrário dos mulheres homens. Ganham menos, têm menos dinheiro para investir. Tem um gap de salários, então tudo Recursos isso... escassos, já diria em economia. Exatamente. Então, quando a gente olha, o resultado disso é que as mulheres tendem a investir em instrumentos que são instrumentos mais seguros ou menos arriscados, e acabam tendo também rentabilidade menor do que nas suas carteiras do que os homens, os pares ali que são comparáveis. E aí vou resgatar um estudo até da própria Oliver Wyman, que a gente fazia, quando eu estava lá, a gente fazia um relatório bianual de mulheres no setor financeiro, que mostra que se hoje a gente as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de investimento, de acesso a seguros e a instrumentos e produtos financeiros que os homens, ou se elas tivessem o mesmo nível de consumo, todo mundo ganharia mais. As instituições financeiras ganhariam mais, elas estariam mais protegidas e com seus recursos melhor rentabilizados, e isso tem impacto, inclusive, do ponto de vista de aprofundamento do mercado financeiro local. Então, vamos trazer as mulheres para o mercado financeiro, para trabalhar, para investir, para fazer parte, porque isso reflete em todas nós. Eu tenho um projeto de educação financeira agora também, tá um pouco parado. Porque... Era uma das minhas perguntas, mas não vai dar para fazer, então você fala. Vamos lá, faz. Corrida, assim, vida corrida, então tá meio parado agora, mas uma das coisas que aconteceu na pandemia foi que a gente ficou todo mundo muito preso em casa. Eu tenho vários amigos e amigas, muitas amigas que perderam seus empregos, enfim, na época da pandemia, e todo mundo começou a me pedir muita dica, né? Cara, como é que eu faço? Como é que é o nome mesmo? Meu Instagram é @morena.comquedinheiro. Isso porque aí. as pessoas sempre me perguntavam com que dinheiro elas vão fazer as coisas. Morena vai voltar, vai reativar Vou agora reativar. o compromisso. Vou reativar. Adoro com que dinheiro, um ótimo nome. E aí eu comecei a falar sobre isso e é impressionante a quantidade de mulheres, porque eu sempre me coloquei muito à disposição, falar, olha, me perguntem o que vocês têm dúvida, o que vocês têm direito, o que vocês não têm, quais que são as coisas hoje que vocês estão vendo. E a maior parte, né, do pessoal que me seguia eram mulheres dispostas a aprender como fazer esse processo de transição entre, né, poupar. Eu nunca consegui, por exemplo, fazer minha mãe sair da poupança, é inacreditável. Mas você vê que, né, é uma mulher da geração anterior, sim. Mas as mulheres agora, elas estão cada vez mais interessadas no assunto. Então acho que tem um espaço enorme para a gente falar sobre isso. A gente não é nem criada para guardar dinheiro, né? Não, assim, eu conversava com amigos, teve uma época que a minha carteira pessoal, o portfólio pessoal, era 75% renda variável. E um amigo meu, me perguntou, e eu falei pra ele que era 70% renda variável,
o que em termos de risco é Alto. um nível muito alto. E aí ele falou assim, gente, você é completamente maluca, né? Eu falei assim, não, eu sei que eu tô fazendo, isso é diferente. Exatamente. E aí eu acho que esse processo de educação, né, ele vai acontecendo aos poucos, quanto mais a gente tem empresas preocupadas em estudar o comportamento para você saber onde você vai direcionar esforço, para onde você vai direcionar esforço, onde você capta essas mulheres, entendeu? Porque elas estão aí, elas querem aprender, elas não tiveram muito acesso, mas elas querem aprender e estão cada vez mais acumulando poder econômico e se Deus quiser, o universo permitir, já permitir, a gente vai conseguir botar mais dinheiro na mão de mulher para elas conseguirem investir mais. Maravilha. Ping-pong agora, hein? 2 perguntas. Uma, vocês têm hobbies que não sejam economia, impulsionar mulheres? Vocês têm, sei lá, uma série, alguma coisa? Bom, eu sou do samba, né? Eu toco tamborim. Ai, que maravilha! Gente, que maravilhosa! Eu adoro, assim, eu sou super do samba, super. Ai, que então, eu nasci em fevereiro, acho que talvez os astros, né, Que dia que você é? conspiraram, sou do dia 12 de fevereiro. Minha filha é 13. Olha, esse ano caiu numa terça-feira Sim, de de carnaval, carnaval. inclusive. O meu caiu numa segunda. Viva as aquarianas! E sou do samba, Maravilha. toco tamborim, frequento samba, faço samba anualmente na minha casa, um samba da gratidão, que eu chamo os amigos. Próximo ano, então estamos já aí, tô né, convidada. Morena? Gostaria de ser convidada. Eu também gostaria. Inclusive. Obrigada. Então, Queria deixar você- registrado É isso aqui, ó, por favor, foi Isso. convidada pro Samba da a gente Gratidão. vai fazer A Renata, um- nossa produtora executiva, levantou a mão ali também. Maravilhosa. E você, Morena? Eu sei que você é da farra. Eu acompanho. Eu sou bastante da farra, mas assim, eu acho que meu hobby principal é viajar, assim, todas as É verdade, oportunidades que eu tenho de viajar, qualquer coisa possível, qualquer tempo, eu coloco meus esforços em viagem, mas eu sou uma apaixonada também por felinos, eu amo gato, e hoje em dia eu faço parte de uma ONG, né, sou da parte de governança, de uma ONG aqui de São Paulo, chamada Catland, que faz resgate e adoção de gatinhos abandonados, e eu tenho 4 gatos. E eu trabalho muito com eles em diversas frentes. Isso Já é fui bem de legal. mídia, já fui de saúde, já fui de tudo, mas é um Acelerada hobby você, né? muito. E a última pergunta, então, que eu vou cobrar, fora a festa que eu vou cobrar, daqui a um ano. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de aprender? Eu vou cobrar daqui a um ano. Vou falar, aprendeu? Uma coisa que você gostaria de aprender? Já tem o tamborim. Não, o tamborim já foi, né? Não, mas se bem que tem que cavaquinho. melhorar muito, né? Eu toco tamborim, inclusive, gente, não foi tão sério assim. Recreativamente, porque eu sou- Caramba. duvido. O que eu queria aprender? Nossa, essa é uma boa pergunta. É porque eu acho que assim, a gente aprende, né? Eu tô sempre aprendendo. Eu tenho uma coisa. Aprender a não ter a casa cheia. Porque meus filhos estão indo embora, todos. E eu vou ter que aprender a viver mais Ninho sozinha. vazio. O seu vai demorar um pouco, porque você tem um range muito grande de Não, filho mas aí, eu né? tô todos. 3 saíram. Na verdade, 5 já saíram. Agora tem só o pequeno que vai sair 6 ano que vem. filhos. Então eu vou ter que aprender a viver mais sozinha. Eu sou uma pessoa muito relacional, né? Não é à toa que eu tenho esse monte de filho, né? Mas assim, eu tenho a casa cheia, eu recebo muito, eu tô sempre com gente. Aprender a viver mais Boa, só. vamos lá. Não sei se daqui a um ano você vai ainda ter essa demanda, mas talvez no futuro. E você? O que você quer aprender? Olha, Maíra, então, em breve eu vou fazer uma mudança muito grande na minha vida, talvez até profissional, né, de carreira, e eu quero muito, eu tô há 15 anos, né, no BTG, e eu quero muito aprender a viver uma cultura diferente. Isso é uma coisa que eu sou viciada na cultura, né, do BTG. Uma cultura organizacional, você Uma diz, cultura né? organizacional, uma cultura de alta performance, movida assim, a resultados, independente de qualquer coisa. E eu quero muito aprender a viver uma cultura mais completa, mais ao centro do mercado, menos de um ponto de vista só, mas olhar Você tá dando muita dica, hein? uma coisa total. Então, assim,
eu acho que esse vai ser o meu maior desafio. Esse vai ser o meu maior desafio no próximo ano. Vou sim, cobrar. olhar num total. No E mercado. acho que Vai cobrar, vai reavivar. estar próximo, vamos estar Vamos. garantido que vai Isso aí, rolar. e reavivar esse Instagram, que é muito legal, Vou Morena. também. Vamos cobrar também. Bom, queria muito agradecer. Eu sabia que ia ser legal, mas não sabia que ia ser tão legal. Muito feliz mesmo pela generosidade de vocês, de dispor o tempo da agenda de vocês para estar aqui. Que esse videocast voe longe, que a gente fale com mais pessoas e que a gente chame os homens também para assistirem, que a gente não faz nada também sem os aliados, né? E é isso, muito, muito obrigada. Tô te liberando. Obrigada. Parabéns, super parabéns, assim, Obrigada. maravilhoso, uma vibe maravilhosa, tudo, assim, cada detalhezinho dá pra notar você, sua personalidade. Que bom Muito que você legal vier. mesmo. E fora a alegria de ter conhecido vocês e estar com vocês Sim. aqui, um presente. Eu já te conhecia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.